Fala pessoal, bem-vindos ao Psicolândia Histórica, Gustavo Gossou aqui, e hoje a ideia é o seguinte: vou fazer o desafio do dicionário. Eu tenho dois dicionários aqui, o básico de filosofia e o básico de sociologia. Os dois são emprestados, então eu consigo ir fazendo os vídeos até pedirem de volta. Qual que é a ideia? Vou escolher uma página aleatoriamente e vou bater o olho no primeiro conceito. Vou ler uma parte do conceito, aí eu tento explicar para vocês. Talvez algum conceito ou outro eu já conheça, não precise nem ler. Bom, primeira coisa, não é nada combinado. Então não vou ser desonesto a ponto de escolher uma página e um conceito que eu já tenho estudado. Aqui é na raça. Que a gente vai soltar, assim, para tirar uma pira mesmo. Qual que é a intenção antes de você ver esse vídeo? O Psicolândia... Parece que eu tô com a voz um pouco fanha, mas não é gripe, é alergia. Enfim, o Psicolândia, a gente tem um objetivo nesse canal, que é dar as ferramentas das ciências sociais e humanas para você conseguir refletir, questionar as coisas que acontecem no seu dia a dia. A gente não quer trazer verdades aqui. Eu, como historiador, entendo que a única verdade que a gente tem é a morte. Isso realmente é uma verdade absoluta. Eu falar que o sol vai nascer amanhã não é uma verdade, porque ainda não aconteceu, mas a morte vai acontecer com todos. E se tratando de história, de conceitos filosóficos, sociológicos, antropológicos, ontológicos, a gente entende o seguinte, que não tem uma verdade absoluta. O conceito de liberdade, de felicidade, de igualdade, de solidariedade, desde sempre, há 2.500 anos, as pessoas, filósofos, estudiosos, estão tentando dar um significado para essas palavras. Conceito é toda aquela palavra que faz a gente fazer uma relação com alguma coisa, ou com um sentimento, ou com um objeto. Por exemplo, conceito de liberdade, conceito de amizade, conceito do eu, do ser. Conceito faz a gente fazer uma ligação a respeito de alguma coisa. Então eu vou começar com o dicionário básico de filosofia. E aqui eu quero que você entenda o seguinte. Tem uma palavra aqui nesse dicionário de filosofia que chama catarse. Catarse eu falo. Em filosofia, catarse tem um significado. Contudo, em história, catarse também existe no dicionário histórico. E a gente tem um outro significado, assim como pode haver um outro significado em sociologia. Então, se eu ler um conceito aqui, e você tiver você achar que eu não expliquei o conceito certo, que eu errei ao tomar a explicação desse conceito, ao entendimento, à reflexão, comenta. Mas tenha em mente isso. Por exemplo, fascismo. Fascismo é um conceito que faz relação a os movimentos que existiram entre o período de entreguerras, Primeira Guerra e Segunda Guerra Mundial. Em história, o fascismo é uma coisa, mas para a economia, o fascismo faz parte de tudo um grupo, como fascismo, comunismo, nazismo, socialismo. Para os economistas é tudo a mesma coisa, para os historiadores não. A gente tem uma outra abordagem a respeito dos estudos. A gente faz a ligação do conceito com a época que ele está sendo desenvolvido, criado, enfim. Então a gente tem que sempre ter em mente isso. Eu não posso colocar um conceito igual ao outro, sendo que a criação e desenvolvimento do conceito foi em tempos diferentes. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Vamos lá. A página que começa dos verbetes, da letra A, é a página 1, até a página 278. Eu quero a página 13. Não, 13 não. Eu quero a página... sei lá. 150. Gente, eu vou parar na página 150, aí o primeiro conceito que eu olhar vai ser, eu não vou escolher, vai ser o primeiro mesmo. Página 160, 58, 150. Beleza, 150. Então vai lá, essa página aqui. A primeira que eu olhar vai ser jogo. Jogo.
Em seu sentido geral, o jogo é uma atividade física ou mental que, não possuindo um objetivo imediatamente útil ou definido, encontra sua razão de ser no prazer, encontra sua razão de ser no prazer. Alguns teóricos falam de jogos, tem jogo de linguagem, teoria dos jogos. Bom, eu acho que não precisa nem muito explicar o que é jogo, né? Eu acho que é uma forma de prazer, uma forma de instigação. Então, quando a gente está jogando, a gente é instigado a pensar, a criar estratégias, ou a gente se superar se for um jogo físico, que precisa da força física. Então, eu acredito que um jogo não na questão da competição de eu diminuir o outro porque eu venci, mas eu acredito que o jogo é uma forma da gente, em diálogo, numa competição saudável, não buscando vencer o outro, mas buscando vencer a si mesmo. Eu acho que jogo para mim seria isso. Para mim é um jogo estudar ou tocar guitarra. Cada vez eu tento melhorar a minha forma de ser, de jogar, de lidar com isso. Bom, vamos para de sociologia. Sociologia é o seguinte. Da página, pera aí, galerinha, que eu tô perdido. 283, página 1 a 283. Então, bora lá. Eu quero de sociologia a página 86. Vamos ver. Tá rolando um Stevie Ray Vaughan aqui, Voodoo Child. Qual que eu falei mesmo? 86, né? Essa página aqui, ó. Vamos escolher o primeiro conceito então. 1, 2, 3 e... Erro. Um dos aspectos mais importantes em qualquer pesquisa consiste em estimar o volume de erro em um dado conjunto de dados. São dois tipos de erro, o aleatório e o viés. Que louco, nunca tinha ouvido falar nesse sentido. Se o erro é aleatório, então todos os padrões possíveis de erro são igualmente prováveis. Com o viés, o erro tende a ser mais sistemático, com o resultado de alguns padrões de erro tornam-se mais prováveis que... mano, isso aqui eu não sei não, hein? Ver também a análise de regressão, entrevista, erro amostral, erro padrão. Eu acredito que o erro, a gente possa dizer, por exemplo, assim, não é erro, mas é um problema de você querer tirar a credibilidade de alguma situação. Por exemplo, tem um livro aqui que chama Caminho da Servidão, Friedrich Hayek, eu acho. É um dos anarcocapitalistas, um dos economistas austríacos. E eu estava lendo, ele coloca nazismo, nazifascismo, fascismo, comunismo e socialismo, tudo, ele coloca como se tudo fosse a mesma coisa. Mas não é tudo a mesma coisa. Comunismo e socialismo vêm de um tempo. Nazismo e fascismo vêm de um outro tempo. As duas coisas lutam por coisas diferentes. Cada um tem personagens diferentes. O nazifascismo foi incentivado, desenvolvido, financiado pelas igrejas e pela elite da época, ali na Alemanha. O socialismo, comunismo, a ideia é basicamente lutar contra essa mesma elite que financiava o partido nazifascista. Então, assim, para os economistas, eles colocam tudo como se fosse alguma coisa. Isso para eles é um erro. Isso pra gente, como em historiador, em história, é um erro. Porque a gente entende, enquanto história, que as duas coisas são de tempos diferentes, em contextos diferentes. E então não tem como você colocar coisas que aconteceram em determinadas épocas com uma distância de tempo, tudo igual, tudo no mesmo plano. Por que é um erro isso que eles colocam? Porque, gente, tudo é história. E a história não precisa de nenhuma disciplina, ao contrário de todas as disciplinas precisarem da história. Pega aí, por exemplo, ano passado que estava desabando prédios no Rio de Janeiro. Um engenheiro vai falar assim, não, é por causa do cálculo que não deu certo, que a estrutura não sei o quê, mas ele vai precisar da história para saber quando é que aquele prédio foi construído. O que tinha antes de ser construído aquele prédio. Então, tudo que existe
em disciplinas, em ciências, tudo precisa da história, mas a história não precisa de nada. Então a gente, enquanto historiador, está trabalhando no tempo, entendendo os conceitos, colocando cada coisa no seu lugar. Por isso que quando um economista quer falar igual aos austríacos, que é tudo a mesma coisa, que comunismo, socialismo, nazifascismo, fascismo são tudo a mesma coisa, a gente fala, não, isso é um erro. Então existem erros de interpretação. Talvez esse seja um viés, no caso do conceito aqui, né? Ou também o aleatório, um erro, sei lá, tô tocando violão, eu errei, não sei. Então eu acho que o erro tem várias formas da gente analisar e eu consegui usar esse exemplo agora. O desafio do dicionário vai funcionar assim. Sempre quando eu estiver de boa, vou fazer esse desafio. E quando eu estiver fazendo entrevistas com uma pessoa aqui e tal, eu vou tentar fazer esse desafio com a pessoa. Se ela não entender de sociologia nem de filosofia, eu vou fazer o desafio com o dicionário Aurélio. Aí eu vou falar assim, vou escolher falo uma página, eu vou colocar a primeira palavra que eu escolhi aqui na página e daí você cria uma frase. Ou um poema, sei lá. Então eu vou pensando. Mas a ideia desse vídeo é essa. Galera, usem o álcool. Passa álcool em gel, lava as mãos. Se colocar, não coloca a mão no nariz, na boca, que é assim que vai transmitindo o coronavírus. Tá uma coisa séria mesmo esse rolê. Então assim, vamos se cuidar, evitar aglomeração. Infelizmente a gente trabalha, eu como professor tenho que estar em sala de aula com um monte de gente, mas vamos se cuidar. É isso aí, Rausch, bom domingão, bom boa semana pra vocês e se cuidem. Se inscreva no canal, curte, compartilha e tamo junto, é nóis.